gostaria de me apresentar. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, tamanho médio, lisos, uso um óculos de armação vermelha, né? Estou vestindo uma roupa amarela. No palco aqui, na mesa, né, montada, no auditório aqui do teatro não, Hotel Praia, Praia Centro. Me desculpem a voz, eu estou com um problema nas cordas vocais, então às vezes ela vai sumir, às vezes ela vai voltar. Se vocês não entenderem, vocês podem pedir, porque eu repito, tá bom? Impressionante, assim, eu conversei com o professor Gustavo, né, ontem, eu acho, nós vamos dividir a mesa, e ele me falou do que ele iria falar, mas eu não tinha noção do conteúdo, né, ele falou que ele ia apresentar os trabalhos dos alunos e tal. E ontem, quando eu cheguei e comecei a assistir a palestra, e eu vou colar aqui do professor, todos os professores, todos que estiveram aqui, né, professor José Menezes, Pedro Garrido, Felipe do Nascimento, Daniel Valério, professora Raquel, André Leite, Natália Brigagão, né, a doutora Daniela Anoni, hoje, tanto a Maria Cristina como o Francisco, né, o Rodrigo Francisco, que é colega nosso lá do doutorado, procurador também, doutor Pedro Garrido, todos falaram, né, algo que tem a ver com a deficiência. Mas como assim? Você põe para mim um vídeo, colega? Você põe para mim meu trabalho? Maristela, Lubon. Se você não tiver, não tem problema. E eu vou falando. Então, assim, quando a gente fala... Não é esse. Esse é da Valência. Não chegou até mim. Eu mandei... Não, sem problemas. Não tem problemas não. A gente fala sem vídeo. Eu queria que vocês atentassem para o fato de que a deficiência ela não é uma condição isolada. A pessoa com deficiência ela não existe de forma isolada do mundo. Sim, na época medieval, né, nos séculos passados, a pessoa com deficiência ela era isolada, ela era deixada para morrer, né? Depois ela virou, com o tempo, um castigo de Deus ou uma bênção, a depender da deficiência e do modo como se viam as coisas. E hoje, né, desde a década de 70, mais ou menos ali... tá bom. Pode... Eu que passo, não é isso? É aqui? Eu sou péssima nessas coisas. Tudo bem. Desde a década de 70 surgiu o movimento, né, do modelo social da deficiência, que enxerga a deficiência como algo a ser de responsabilidade de todos, né? A deficiência, então, ela sai da instância privada, ela era fechada dentro de casa, né? Lembrando aqui dos hospícios, né? Ontem, cadê o nosso amado professor que falou tanto do Foucault, né? Professor José Menezes, né? E ele sai, ela era encarcerada, praticamente a deficiência ela ou era dentro de casa ou ela era jogada em asilos e hospitais. Lembrando, gente, que até 10 anos, 15 anos atrás, nós tínhamos no Brasil o hospício de Barbacena, né? Lembra daquela personagem lá, Barbacena? Então, Barbacena tinha o maior hospício, onde morreram milhares de pessoas, inclusive vítimas de perseguição política, mulheres, né, que não se comportavam socialmente, homossexuais, menores em conflitos com lei, todos eram jogados indiscriminadamente no hospício de Barbacena. Tem um livro maravilhoso que é da Daniela Arbex, que conta isso, né? Conta isso muito bem. Então a deficiência, a pessoa com deficiência ela não existe, está lá não, ela está no meio de nós. Quem não convive com uma pessoa com deficiência, possa ser que tenha uma visão um pouco menos real, né? E aí o que é acessibilidade? O professor Gustavo falou muito bem da percepção da acessibilidade, né, dentro de um campus de universidade, dentro de um tribunal. Por quê? Porque a acessibilidade, eu digo assim, o que é a acessibilidade? A acessibilidade é uma chave. É uma chave que vai abrir a porta para vários outros direitos, praticamente para todos os direitos, né, humanos. Porque sem acessibilidade eu não chego lá.
Acessibilidade, ela não é só a rampa, ela não é só o corrimão, ela não é só a informação tátil. E aí, minha surpresa, né, o aluno Chufalo, ele fez essa questão da acessibilidade atitudinal, que nada mais é que nós todos, mudarmos as nossas atitudes em relação às pessoas com deficiência. Então, além da acessibilidade física, que eu acho que isso sim, já está, é uma discussão já até, né, já deveria estar fechada, lacrada. Todo mundo sabe que tem que ter acessibilidade física, ponto. Não temos? Não. Se na Universidade do Tocantins, que tem 20 anos, não tem, calcula as nossas universidades muito mais antigas. Mas lá em Salamanca tem. A universidade tem 800 anos e tem. Né? Eu tive a oportunidade de ficar surpresa com isso e foi maravilhoso. Foi uma surpresa maravilhosa. Mas tudo bem. Aí eu puxei, nós já tratamos de educação inclusiva, né, de outros assuntos da inclusão pela manhã. O professor Gustavo tratou muito bem da questão da acessibilidade atitudinal. Eu falei, então vou trazer o que a acessibilidade tem a ver com a violência contra as mulheres com deficiência. E aí, eu falei, não tem nada a ver, né? Uma coisa é violência, outra coisa é acessibilidade. Não, tem tudo a ver, gente, tudo a ver, tá? Então, você sabe o que é acessibilidade? O que será que a falta de acessibilidade vai representar para essas mulheres, né? Como a falta de acessibilidade vai influenciar na autonomia corporal de meninas e mulheres com deficiência. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU de 2006, ela traz como princípios a autonomia e independência. Como eu tenho autonomia e independência, eu não tenho acessibilidade física sequer, física, né? Quem dirá acessibilidade atitudinal. Então, tudo. E como é que nasce a falta de acessibilidade física? Nasce de uma cabeça que não pensou em todas as pessoas. Por isso que os prédios mais antigos, a arquitetura, né, mais antiga, não tinha acessibilidade, porque as pessoas com deficiência não estavam vistas, não eram vistas como parte da sociedade. Então, a partir do modelo social que elas passam, né, a serem vistas realmente, serem sujeitos de direito, embora já fossem, lá em 1948, com a declaração. Só que foi um grupo excluído e invisibilizado. Olha, esse rapaz da foto é meu filho, por isso que ele está aí, tá bom? Esse é o Paulão. Acima ele usa um óculos com leitor, para pessoas com deficiência visual. E embaixo ele está aí passeando, né? O Paulo, ele não depende de cadeira de rodas, então ele tem a mobilidade reduzida, mas não tem, né, tanta dificuldade, embora ele não consiga, por exemplo, subir num cavalo, algo muito alto ele não consegue, certo? E aí a gente traz um conceito de autonomia corporal que é da UNFPA, né? Que é o Fundo das Nações Unidas para os Povos. E ela diz assim, olha, autonomia, isso serve para todas as mulheres, tá? Autonomia corporal significa ter o poder e a capacidade de fazer escolhas sobre os nossos corpos e futuros, sem violência ou coerção. Isso inclui quando, se ou com quem fazer sexo, com quem se deseja engravidar ou não, de quem, né? Liberdade para ir ao médico sempre que precisar. Nossa, coisa simples, boba. Não, não é. Não é nem simples e nem boba. Se no posto de saúde eu não tenho uma acessibilidade física, eu não tenho uma cadeirante ou uma mulher cega com acesso à saúde. Então, a acessibilidade, ela está aí, né, na saúde. Ela vai influenciar na saúde. Onde mais ela vai influenciar? Na educação. E quando eu não tenho uma educação de qualidade, eu não tenho mulheres e meninas empoderadas para tomar decisões sobre os próprios corpos. Gente, a mulher com deficiência, ela tem 10% de chance a mais de ser violentada sexualmente do que uma mulher sem deficiência. Por quê? Porque muitas vezes ela vai depender de cuidado do outro.
E às vezes ela vai depender de cuidado porque ela não tem acessibilidade física e nem atitudinal. Então, hoje, nós temos projetos que ensinam as meninas, principalmente, a todas as meninas, mas principalmente as meninas com deficiência, a se protegerem dos abusos. E podem ter certeza, a maioria, isso são dados, é porque eu não trouxe aqui porque são muitos dados, a maioria dos abusos ocorre dentro de casa e dentro da família, no contexto familiar. Então, a falta de acessibilidade impede também que essas meninas e mulheres possam sair de suas casas e denunciarem os abusos. Se eu tenho uma mulher surda, ela não consegue se comunicar. Se eu tenho uma mulher cega e ela não pode sair de casa, porque eu não tenho um transporte público, né, acessível, uma cadeirante, a denúncia vai ficar ali, não vai sair de dentro de casa, entendeu? Isso é muito grave. Esse relatório que eu trouxe da UNFA foi um relatório feito, né, acho que em 57 países, com mulheres, não com mulheres com deficiência. E aí, a metade das mulheres não tem autonomia sobre o próprio corpo. O que é isso? É a mulher solteira, casada, divorciada, seja qual for o seu estado civil, seja qual for a sua idade, ela não pode decidir por ela. Lembra ontem quando a professora Raquel falou da condição da mulher negra? Então, eu tenho que pensar a deficiência num contexto do todo, no todo. Então, eu tenho uma mulher negra, cadeirante, ou cega, ou uma indígena com deficiência, numa linha de pobreza enorme. A maioria das pessoas com deficiência hoje residem em áreas de periferia, extrema pobreza, recebem um BPC e muitas vezes o BPC é tomado pelo parente que toma conta e a pessoa nem sequer, né? Quando ela não é jogada em instituição, porque agora está mais difícil, ela fica lá a depender do cuidado, né, e da acessibilidade aí atitudinal e não só física. Nós temos que lembrar que nós temos pessoas tetraplégicas. Vamos dar um exemplo aqui, a senadora Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli é uma mulher tetraplégica, mas é uma mulher de condição social elevada, né, uma família rica e empoderada. Então ela teve um tratamento, ela tem acesso, né, a tratamentos e uma cadeira de rodas com autonomia e tal. Então, a Mara Gabrilli não é o nosso padrão, tá, de mulher, é uma mulher branca, não é o nosso padrão de mulher com deficiência. Então, a gente não pode pensar nisso. Ah, pessoa com deficiência, um homem branco cadeirante. Não, esse conceito, ele já está ultrapassado porque ele realmente, desse modelo médico reabilitador foi pensado por homens mutilados de guerra. Então, geralmente americanos, né? É um modelo que veio de lá. Isso não serve para gente. Para gente, nós temos, a maioria são mulheres negras, com baixa faixa salarial, baixa escolaridade, cargos de nível mais baixo, mesmo que essas mulheres tenham curso superior, tá? Outra coisa é ingressar pela lei de cotas, né? Hoje foi falado pelo professor Rodrigo, muito bem, mas e permanecer numa faculdade onde eu não tenho acessibilidade? Como é que faz? Deve ser bastante difícil, né? Tem um colega lá em Vitória que ele tem uma mobilidade muito reduzida e ele estava na universidade e ele precisou fazer uma campanha de sala em sala para que as pessoas não estacionassem o carro na rampa que ele usava. Simples. E aí, do chato, ele passou a ser o amigo que as pessoas conseguiram compreender que não seria possível para ele, né, continuar na universidade se não tivesse essa colaboração. E aí eu peguei, o José Menezes não está aí, né, que é o nosso antropólogo. Esse conceito são de duas antropólogas, a deficiência tem isso, né, professor Gustavo? Ela está em todas as áreas, em todos os campos. Você pode trabalhar com deficiência na saúde, na educação, ela é multidisciplinar. E eu trouxe esse conceito da Marisete, Jéssica, que eu acho muito interessante,
Porque da mesma forma que a professora ontem falou da mulher negra, a professora Raquel, né? Então ele fala assim, o corpo deficiente é discursivamente produzido como limitado e limitante. Então quer dizer, aquela pessoa já é limitada, né, fisicamente. Embora traga o feminino, né? Embora ela traga órgão genital, né? A genitália feminina, mas ela nunca vai ser vista, ela não é vista como uma mulher completa, né? Porque muitas vezes a função reprodutiva daquela mulher está abalada, está dificultada ou às vezes até impossibilitada. E não é só por deficiência que a gente tem isso, mas a mulher com deficiência, ela traz, né, esse estigma, certo? Aí ela fala, este corpo indivíduo sujeitado e produzido pela violência da norma é materializada também por meio do sofrimento físico e psíquico engendrado por neste processo. Então, entendendo a deficiência como parte de um todo, né, como a inclusão como uma obrigação de todos nós, romper barreiras físicas. Até 2, 3 anos não se falava em acessibilidade atitudinal. A gente falava acessibilidade para física e barreira atitudinal, né, para o preconceito, discriminação, etc. E agora, né, essa eu achei uma coincidência, achei muito bom saber, eu não sabia desse trabalho lá, desse professor, tá? E é isso, enquanto nossos olhares não estiverem atentos, e aí a empatia, né, com o outro, e principalmente aqui, como eu estou falando de mulheres, né, da mulher com deficiência, a mulher que depende do cuidado, e olha o que a Butler vai trazer para nós. A Butler é uma feminista, né, uma mulher que tem obras maravilhosas. Ela fala da questão da sobrevivência, da necessidade da sobrevivência, que às vezes, quando a mulher precisa de um cuidado extra, ou, por exemplo, eu preciso pegar um ônibus, eu não consigo subir. Aí outro dia o motorista, eu vendo uma situação lá, o motorista do ônibus falou, o que tem que pegar ela no colo? Qual o problema? Eu pego, eu não tenho... Assim, ele estava se disponibilizando a pegar, mas ele não percebeu que uma mulher, né, não quer ser pegada no colo por qualquer pessoa, certo? Ser submetida àquele toque, né? Então, isso sim, então não é natural. O natural, o certo, o ideal, seria que ela tivesse acesso ao transporte sem necessidade de toque. O Chiquinho, né? Chiquinho falou, o colega pôs o pé na cadeira de rodas do outro, né? E eu estive com um grupo de cadeirantes e pude perceber quanto a cadeira de roda é parte daquele corpo, né? Então, esse respeito é importante, né? E aí a Butler vai falar isso, que o desejo de sobrevivência, o desejo de ser é explorável. Então a necessidade, gente, de sobrevivência, e vamos lembrar que eu tenho mães, né, com deficiência, esse negócio está passando sozinho. Eu tenho mães com deficiência que dependem delas a sobrevivência dos filhos. Eu tenho mãe solo com deficiência. E um dado que me chamou a atenção essa semana para pesquisa foi que 78% dos pais de crianças com deficiência ou doenças raras abandonam seus filhos. É o aborto paterno. É o aborto paterno. 78%. Então eu tenho as mães solos, né? Aí. E eu não posso descartar a hipótese de eu ter uma mãe solo com deficiência. Eu conheço várias, tá certo? E aí eu não vou ler esse slide para vocês, acredito que vocês já devem ter lido, né? E aí a Butler vai dizer por que essa exploração sexual é mais fácil na pessoa que depende da sobrevivência. Todos viram aí um caso, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, de um cara que mantinha, né, a esposa e 2 filhos com deficiência em cárcere privado. E a necessidade de sobrevivência daquela mulher, né, cuidando de seus filhos, era tamanha que ela se submeteu
ao cárcere até que conseguiu, né, ser libertada, mas foram 20 e tantos anos, 13 anos, não sei que foram muitos anos, né? Então é isso. Às vezes eu tenho uma mulher com deficiência, ou um homem mesmo, tá? Mas os maiores casos são de mulheres, não tem, é muito maior que a de homem, que ela é submetida a violações sexuais, então ela não tem autonomia do seu corpo. Muitas mulheres também sem deficiências o são, né? Nos casamentos, na vida em comum. E essas mulheres precisam de um olhar diferenciado. Então, quando ela vai ao médico, o médico precisa ter um olhar. Essa criança que vai à escola, o professor precisa estar treinado para uma percepção, ter uma empatia, né? Por aquela mulher, por aquela menina. Né? Quem cuida dessa menina? Quem troca roupa? Isso tudo é muito importante, porque a criança com deficiência, a mulher com deficiência, ela foi tão naturalizada a não ser dona do próprio corpo, que ela não acha que isso é importante, né? Quantas de nós, né? Nós que somos já depois dos 30, né? Nós passamos dos 30 aqui, vamos brincar, né? Eu já estou nos 50. Quantas de nós, né? Teve autonomia dos corpos violados pelos próprios pais, ou parentes, ou mesmo por não poder escolher nem com quem namorar, nem com quem casar. Era assim, né? Os casamentos eram forçados antigamente. Não na minha época, mas, por exemplo, na época da minha avó era. Então, não tinha autonomia, certo? E aí, olha que bom, quase todos os palestrantes trouxeram a Agenda 2030 da ONU, né? E as Nações Unidas têm esse objetivo, que é assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Inclui planejamento familiar, informação e educação, integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. E aí, o Brasil, né, gente? Vamos lá. Até 2030, ó, o professor já está me pegando aqui, ó. Já estou indo, professor. Até 2030, então faltam 8 anos. Assegurar o acesso universal aos serviços e insumos de saúde sexual e reprodutiva, incluindo, né, planejamento reprodutivo, informação, a educação, olha aí, bem como a integração da saúde em estratégias de programas nacionais. Então, gente, o que é necessário enxergar, né, que a deficiência não é isolada. Qualquer um de nós está sujeito a sofrer um acidente de carro, a ter uma doença. Quantos sequelados da Covid hoje dependem de apoio? Depender de apoio não é vergonha, né? Depender de apoio não é vergonha. Eu dependo de óculos. Se eu não tivesse com meu óculos aqui, eu não estaria aqui, porque eu não enxergo, né? Eu não enxergo ali. Então, assim, não é vergonha. Por que o meu óculos não é vergonhoso? Eu posso ter um óculos estiloso e o outro não pode usar uma cadeira de roda. Né? Nós temos que ver isso. Por que uma pessoa não pode usar fralda? Porque ela tem incontinência. Então, vamos deixar, né? Vamos deixar de excluir a pessoa. É um exercício diário, não é fácil, é um exercício diário. Eu tenho um filho com deficiência mental. Então, quando você fala de deficiência mental, você pode quase que dobrar os números da violência sexual. São as mulheres mais violentadas, porque elas não têm voz. O que elas falam, como é comum, ela né, viajou, que a gente fala assim, ela está inventando, ou né, ela não sabe o que diz, ela não tem certeza, então fica por isso mesmo, né? Também a mulher com deficiência mental, porque, certo? Para que ela vai ter voz? Então é isso. E entendam que o acesso à educação e à saúde vai abrir a porta de todos os outros direitos, inclusive a saúde reprodutiva e sexual, que é um tema que ninguém fala porque acha que mulher com deficiência não tem desejo, não tem vida sexual. E tem, né? Tem, somos mulheres, tá certo? E é isso. Ó, viu, professor? Acabou. Gostaria de agradecer a vocês, tá? Muito obrigada, professor, muito obrigada. Olha, eu conheci o professor César na pandemia, através do meu irmão Paulo, né? Me colocou, né, professor, para fazer lá o voluntariado, e eu estava louca para conhecer o professor pessoalmente, né? E ontem foi o dia dessa realização,
E eu estou, assim, maravilhada, estupendo, cadê, como nosso amigo lá, Pedro, de conhecer o senhor e essa luz que nós temos aqui, né? O professor César é uma estrela, assim, que fornece a luz e o caminho para todos nós. Até na Croácia ele já teve, gente, olha só, né? É um sujeito internacional e intercultural, professor César. Cidadão do mundo. Cidadão do mundo, graças a Deus, né? Por mais cidadãos do mundo assim. Obrigada, gente.